Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler todos juntos, a partir do versículo 6. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 16. Toda a igreja, vamos ler juntos todo esse texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 16. Quantos encontrarem podem dizer amém? Então leiamos bem forte. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a sua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Pai, temos lido a tua palavra nessa noite. Venha falar aos nossos corações, venha nos direcionar, Pai, segundo a tua vontade, que o teu Espírito Santo possa nos inspirar para compreender a profundidade dos teus mistérios e das tuas palavras, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem assentar-se. Nós estamos em um culto na liderança da mocidade, e um dos assuntos que é bastante sugestivo para falar para jovens, mas para toda a igreja também, é sobre vocação. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão vivendo uma vida muito rotineira, muito todo dia a mesma coisa. E isto tem causado alguns problemas para o ser humano. Entre eles se destaca a depressão, que tem diversas causas, né? É um problema não apenas espiritual, mas é também um problema de saúde mental, um problema que deve ser tratado tanto com orientação espiritual, quanto com tratamento clínico. E há algum tempo, alguns estudiosos do tema, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, terapeutas de diversas áreas, se reuniram para tratar desse assunto e chegaram a algumas conclusões. E eu quero destacar duas delas aqui. É que o ser humano tem vivido uma vida
frenética, uma vida corrida em busca de bens materiais. Não é nenhum pecado alguém desejar bens materiais ou alguém possuir bens materiais. O problema é que isso se tornou o único motivo da vida de muita gente. Então, o único foco que eles têm, o único projeto que eles têm é alcançar prosperidade material. Mas todos sabemos que essa dita prosperidade material é meio que um fim em si mesmo, né? É uma busca que nunca acaba. Quando alguém consegue construir ou comprar um apartamento, daqui a algum tempo ele quer um apartamento maior, com mais conforto. Quando alguém compra um carro simples, ele termina de pagar planejando comprar um melhor. E quando ele comprar aquele melhor, ele quer um ainda melhor. E parece que o ser humano vai sendo consumido, né, por esse desejo incontrolável pelas coisas materiais. Outra observação que estes estudiosos chegaram é que o mundo vive uma profunda falta de sentido. O mundo vive uma falta muito grande de propósito para a vida. E essa tem sido a causa de uma desilusão profunda de muita gente. Até na Bíblia nós encontramos o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, um livro que ele escreveu já na sua velhice, ele relatando que ele teve as maiores riquezas, ele teve o maior conhecimento possível, ele festejou as maiores e as melhores festas, ele fez tudo que um homem poderia fazer, e mesmo assim ele dizia: tudo é vaidade, entendendo que vaidade ali não tem absolutamente nada a ver com aparência física, mas tem a ver com o fato de que tudo passa muito rapidamente. E isto nós vivemos nos nossos dias. E estas são duas causas reconhecidas como facilitadoras da depressão. Mas em contrapartida, ou ao contrário disso, estes mesmos estudiosos perceberam que pessoas que descobrem uma vocação e se dedicam a elas, ou estão mais fortalecidas, estão menos propensas a ter depressão, ou quando acontece de ter, elas conseguem sair desse quadro mais rápido e com menos traumas. E eu achei muito interessante, porque esse tema de vocação, ele não é apenas um tema que é observado na sociedade, mas ele está profundamente entranhado nas Escrituras. Em geral, a ideia que se tem de vocação são habilidades naturais com as quais algumas pessoas nascem. Algumas pessoas têm uma habilidade natural para as artes, para a pintura, para a representação, para construir objetos de beleza, né? E se dedicam a isso. Outras pessoas têm uma vocação para construir alguma coisa. E aqui na igreja nós temos muitos irmãos que fazem isso. E de vez em quando a Leia, né, para descontrair, quando a gente encontra eu, irmão Edson, né, irmão Zé Alves, irmão Geraldo, a gente começa a falar de construção. E ela diz: já estão construindo casa aí, já estão construindo igreja. Diz ela que nós já construímos uns 3 templos aqui. E ainda estamos nesse. Mas isso é por fé, viu, irmãos? Porque o Senhor vai nos dar a oportunidade. Mas o fato é que as pessoas nascem com inclinações naturais para fazer algumas coisas,
para exercer determinadas profissões. Esse é um conceito de vocação geral. Mas quando nós olhamos nas Escrituras e estudamos a respeito de vocação, nós falamos de uma vocação geral, né? De uma chamada geral para a salvação. Todos aqueles que creem em Cristo e o receberem como Salvador podem desfrutar do privilégio da salvação. Então esta é a vocação para a qual todos nós fomos chamados. Mas nós temos vocações específicas para serem usadas a favor do reino de Deus. E por favor, ninguém pense que eu estou falando apenas de quem tem uma vocação ministerial, né, para pastorear, para pregar, para cantar, mas estou falando também do uso de habilidades naturais que Deus te deu e que você pode e que deve usar para o engrandecimento do nome do Senhor. Então, você pode ser um músico e usar a sua habilidade para a música para que isto engrandeça o nome do Senhor. Você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro, você pode ter vocação para algumas coisas que aparentemente não têm a ver com a liderança da igreja, mas isso não significa que a sua vocação não seja útil ou que seja menos importante no reino de Deus. E o apóstolo Paulo escreveu esse texto que lemos para um jovem vocacionado chamado Timóteo. Timóteo se converteu a Cristo mais ou menos no ano 47 depois de Cristo. Ele era um adolescente e Paulo esteve em Listra, a cidade onde ele havia nascido, e ali Timóteo viu Paulo sendo perseguido junto com Silas e sendo apedrejado. E aquilo tocou muito a Timóteo. E a mensagem do evangelho chegou a ele e ele se converteu. E Paulo seguiu seu caminho, foi embora. Ficou ali um novo convertido. Mas quase 3 anos depois, Paulo volta àquela cidade e já encontra ali uma igreja bem estabelecida. E entre os líderes, entre os cooperadores daquela igreja, estava aquele rapaz chamado Timóteo. Talvez alguém pense que Timóteo era um jovem carismático, pregador, cantor, né? Um jovem com muitas habilidades naturais visíveis, mas os textos bíblicos nos mostram que Timóteo era alguém de uma personalidade extremamente tímida, com dificuldade para se expressar. E então, como pode alguém com dificuldades em expressar se tornar um líder da igreja? Não é uma coisa que nos chama a atenção? Outra coisa, num tempo em que os recursos dependiam muito das capacidades físicas das pessoas, né? Num tempo em que tudo era muito mais braçal, em que tudo exigia muito mais força, nós encontramos em Timóteo um jovem fisicamente frágil, doente, mas ainda assim jovem vocacionado. Timóteo tinha uma vocação. E então Paulo, quando ele vai embora ali de Listra, ele estava precisando de um assistente, e Timóteo chamou tanto a atenção de Paulo, que Paulo convidou para que ele fosse o novo assistente dele e de Silas. Nós todos sabemos que na primeira viagem missionária, o assistente de Paulo e Barnabé era João Marcos, mas ele não continuou no seu trabalho e eles precisavam de alguém que os auxiliasse. E então eles convidam Timóteo para seguir com eles na viagem. Timóteo foi com eles para as cidades próximas
E então Paulo envia Timóteo a Tessalônica para orientar a igreja que estava iniciando ali na Tessalônica, sob muita perseguição. E Timóteo vai até aquela igreja, levando uma carta que Paulo havia escrito, e volta a ele algum tempo depois, trazendo notícias da igreja abençoada que estava se levantando ali na Tessalônica. Posteriormente, Paulo envia Timóteo a Corinto, e ele leva o texto que é a primeira carta, que nós temos como a primeira carta à igreja de Corinto. E ele começa a se envolver na liderança da igreja. Depois, quando havia necessidade de enviar alguém à cidade de Éfeso, Paulo escreve àquela igreja e diz assim: estou enviando Timóteo para cuidar de vocês. Eu não tenho ninguém que os ame como ele ama, que seja tão cuidadoso como ele. Então, o que nós encontramos aqui, queridos, é um jovem com limitações, com dificuldades, se envolvendo e se desenvolvendo na obra de Deus. A obra de Deus, irmãos, na vida da gente, na vida daqueles que são vocacionados, não é um ato mágico em que as pessoas se deitam de uma maneira e levantam iluminados no outro dia. Na realidade, é um processo em que o Espírito Santo vai trabalhando no coração da gente, no coração das pessoas. E é importantíssimo que nós, como igreja, nos preocupemos com vocações. Porque a igreja, ela sempre vai trabalhar com 3 grupos. Nós temos o grupo que já está caminhando para o fim da jornada, como Paulo esteve, quando ele escreveu a Timóteo e disse: Timóteo, agora eu já estou sendo oferecido em sacrifício e a minha partida está próxima. Então nós temos na igreja aqueles que estão numa idade já avançada e que têm a experiência e que têm o conhecimento, mas falta o vigor físico. Nós temos um grupo intermediário que tem alguma maturidade, que tem algum vigor físico e que na maioria das vezes estão envolvidos nas atividades diárias da igreja. Mas nós temos uma geração chegando. E esse processo precisa continuar. Isso significa que, quando aqueles que já estão em idade avançada partirem, nós que estamos no meio da viagem, estaremos chegando a uma idade avançada. E a nossa juventude de hoje estará ocupando o nosso lugar. Exatamente isso. Daqui a algum tempo, eu não sei quanto será, eu não estarei mais aqui, por uma questão muito simples: eu ficarei velho. Eu espero que o Senhor me dê esse privilégio. E ainda que eu tenha alguma condição, mas o meu corpo físico não vai me permitir fazer o que eu faço hoje. Então, quem estará aqui? Dê uma olhada. Dá uma olhada para os nossos jovens aqui. Estão vendo? Estão olhando? Quem estará aqui? Será um deles. A gente não sabe qual é. Normalmente é quem a gente não espera, quem a gente nunca imagina. Eu me lembro de 2 jovens na igreja que, quando adolescentes, eles tinham um apelido carinhoso. Eles eram chamados os terríveis, porque o apelido era verdadeiro, eles eram terríveis mesmo. E de vez em quando alguém se irritava e dizia: pastor, só precisa resolver o problema desses meninos, esses meninos estão perturbando a igreja. E o pastor da época, muito sábio, dizia: calma, irmão,
Deixa eles amadurecer, eles estão muito verdinhos ainda, eles vão amadurecer. Deixa eu resumir a conversa. Um desses jovens hoje é um grande pregador do Evangelho. Porque essa turma que está vindo aí, irmãos, que vai estar no nosso lugar amanhã. Isso é um processo natural. Quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, Timóteo já não era mais aquele garoto adolescente que se converteu. Ele já era um obreiro experiente, liderando a igreja de Éfeso, que era a grande base missionária que Paulo havia estabelecido. Então Paulo dá a ele algumas instruções. E é sobre essas instruções que eu quero falar com vocês nesta noite. A primeira instrução que Paulo dá a Timóteo está lá no versículo 6 e 7. Se você transmitir essas instruções aos outros, estará cumprindo o seu dever como um ministro digno, alimentado pela fé e pelo ensinamento verdadeiro que você tem seguido. Não desperdice o seu tempo discutindo ideias tolas, nem mitos, nem lendas absurdas. Primeiro conselho de Paulo para Timóteo, um jovem vocacionado, já no exercício do ministério: não perca tempo com coisa inútil. Queridos, nós vivemos num mundo em que precisamos ter a consciência de qual é o trabalho que o Senhor quer de nós. Mas não podemos negar que, mesmo no ambiente da igreja, nós encontramos coisas boas e coisas ruins. E temos a tendência de empregar tempo demais em coisas inúteis e perder o tempo necessário com as coisas úteis. Naquele tempo, a igreja em Éfeso tinha dois grupos que tinham alguma influência na igreja. O primeiro grupo era a comunidade judaica. O segundo grupo eram os gnósticos. A comunidade judaica tinha um livro chamado Talmud. E nesse livro estava registrada muitas histórias, muitos fatos da história do povo judeu. E também muitas lendas que eram passadas de geração a geração. E entre esse grupo de cristãos judeus, não eram todos eles, mas entre eles havia alguns que queriam trazer essas lendas, essas tradições do judaísmo e torná-las como doutrinas da fé cristã. E isto começava a causar um mal-estar na igreja em Éfeso. E então Paulo, sabendo disso, disse para Timóteo: Timóteo, cuidado com ideias tolas, cuidado com filosofias que não são a palavra de Deus, cuidado com lendas, com fábulas que vão passando de tempo em tempo, mas que são exatamente isso, são fábulas. Nós nunca vivemos um tempo em que as histórias que não são verdadeiras têm uma roupa de verdade. Você olha na internet, tem tanta coisa que não tem absolutamente nada a ver com as Escrituras, que não tem fundamento na Bíblia Sagrada, que não tem nenhum tipo de inspiração, mas as pessoas falam daquilo que, se a gente não tomar cuidado, a gente é convencido. Então Paulo disse assim: Timóteo, tenha cuidado com as ideias tolas, tenha cuidado com as lendas. E eu quero nessa noite dizer à nossa igreja: tenhamos cuidado com as lendas que estão por aí. Tenhamos cuidado com aquilo que não é bíblico. Tenhamos cuidado com aquilo que não está nas Escrituras. Nós temos um fundamento claro. Nós temos um direcionamento claro. É a palavra de Deus. As lendas sempre existiram, sempre existirão, mas elas jamais serão inspiradas e jamais serão fundamento para a nossa fé. Tradições. Existem algumas tradições que são importantes e benéficas.
desde que sejam tratadas como aquilo que são, como tradições. Nós não podemos dar às tradições o valor da palavra de Deus. E era o que estava acontecendo ali. As tradições do judaísmo começavam a prejudicar o entendimento que os irmãos em Éfeso tinham a respeito da palavra de Deus. E os gnósticos, aos poucos, também tentavam infiltrar uma filosofia no meio da fé cristã, desviando os fundamentos da doutrina bíblica, da necessidade da morte de Cristo, do perigo do pecado, do perigo de uma vida espiritual relaxada e descuidada. E isso começou a ser relativizado, isso começou a ser olhado como algo que não era tão grave assim. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a esse jovem pastor, ele diz assim: tenha cuidado, transmita as instruções bíblicas aos outros, para que você seja um digno ministro de Cristo e não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, mitos e lendas absurdas. Então a primeira instrução de Paulo: não perca tempo com ideias tolas. Segunda instrução: seja um atleta na vida espiritual. Nós sempre vamos encontrar Paulo fazendo analogia com o atletismo. Exercita-te. Nós encontramos ele escrevendo aos Coríntios, dizendo que um atleta, quando corre, não corre sem objetivo. Então esta comparação é recorrente na literatura paulina. E os atletas têm algumas características que podem ser muito importantes para nós. Os atletas costumam ser disciplinados na sua alimentação. O interessante é que eles estabelecem uma lista e cuidam disso de uma maneira dedicada. Uma alimentação correta, o tempo correto do sono. Está todo mundo dormindo tarde, saindo para festejar, mas um atleta cuidadoso, ele guarda o seu tempo de sono. Ele tem também o seu tempo de treino. Ele avalia a sua evolução. Na medida que ele vai, assim que ele vai treinando, ele vai observando: eu estou evoluindo nisso eu não estou evoluindo. E ele tem um alvo definido. Um atleta sabe o que quer. Um atleta se prepara há 4 anos para ir para uma Olimpíada, fazer uma apresentação de 30 segundos, 40 segundos, 2 minutos, 4 anos de preparação. Pastor, isso tem a ver com a gente. Quando eu falo que nós precisamos ser atletas espirituais, eu estou falando de disciplina na vida cristã. Crentes precisam viver uma vida cristã disciplinada. A disciplina nos permite desenvolver a nossa vida espiritual. O crente precisa viver uma vida de adoração a Deus. E só é possível adorar a Deus de maneira produtiva para a vida espiritual quando nós conhecemos a Ele. E nós encontramos crentes que, se alguém perguntar para ele quem é Deus, ele não sabe dizer. Por quê? Porque falta disciplina espiritual. Falta disciplina de buscar conhecer a Deus, quem Ele é, quais são as suas características, quais são os seus atributos. Nós precisamos conhecer a Deus. Quando o povo de Israel estava vivendo uma situação espiritual terrível, o profeta escreve e diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E ele não estava falando apenas da necessidade do conhecimento intelectual, mas ele estava dizendo de conhecer a Deus, saber quem é Deus, ter um relacionamento com Deus, vida espiritual exercitada. Exercita-te na piedade, exercita-te numa vida espiritual dedicada a Deus. Uma busca de comunhão, queridos.
Vocês que são jovens, se querem crescer espiritualmente, se querem ser relevantes, se querem deixar o seu nome marcado em alguém ou em alguma coisa, tenha uma vida espiritual disciplinada. Conheça a Deus, fale com Deus através da oração, se relacione com Deus, busque a Deus, leia as Escrituras. Nós nunca tivemos tanto acesso a conhecimento como nos dias de hoje. Nunca tivemos. Na minha juventude, quando a gente dizia assim, eu quero fazer um curso teológico, primeiro era um problema dentro da própria igreja, porque a teologia era vista como algo que esfria espiritualmente o cristão. Nós demoramos muito para entender que não é a teologia em si que esfria o cristão. Vencido esse problema, nós tínhamos outra questão: onde? Estudar onde? Como? De que maneira? Hoje está tudo diante de nós, e nós precisamos aproveitar essas possibilidades. Busca de santificação. Não existe vida espiritual bem desenvolvida se nós não buscamos uma vida de santificação. É evidente que todos sabemos que a santificação não é uma obra humana, não sou eu que me santifico, pelo contrário, é uma obra do Espírito Santo, e a ferramenta do Espírito Santo para a nossa santificação, a ferramenta do Espírito Santo para a transformação do nosso caráter é a palavra de Deus, é conhecer a Deus através da sua palavra. Santificação não é apenas cumprir regras faz parte, mas vai além disso. Nós não seremos santificados se não buscarmos conhecer a Deus e a sua palavra, e para isso é necessário que tenhamos uma vida espiritual disciplinada. E Paulo diz a Timóteo, compartilhe o conhecimento de Deus com as pessoas. Anuncie a palavra de Deus às pessoas. Mande, ensine, corrija, exorte. Porque se você fizer isso, você vai salvar não só a si mesmo, como as que te ouvem. Mas Paulo dá um outro conselho a Timóteo. Provavelmente nós encerraremos nele, porque o tempo não dá para ir além. Ele diz assim: Timóteo, conquiste o respeito das pessoas. Isso faz nos entender que Timóteo sofria um certo desprezo de alguns. Por quê? Porque as pessoas fazem uma ideia a respeito de um líder cristão. As pessoas criam uma imagem a respeito de um líder cristão, e aquele líder que os lidera precisa se encaixar naquela imagem, pelo menos dentro da cabeça deles. Eu liderei uma igreja e um dia um irmão muito influente na igreja me chamou e disse: pastor, eu esperava que o senhor fosse assim, que o senhor fizesse dessa maneira, que o senhor falasse dessa maneira, que o senhor agisse dessa maneira. Eu disse para ele: mas querido, eu nunca te prometi isso. Ah, mas eu acho que um pastor deve ser assim. Era a mesma coisa que Timóteo sofria. Eles olhavam para Timóteo e diziam: como que Paulo enviou esse rapaz para cá? Esse rapaz fala com muita dificuldade, esse rapaz não é carismático. Você que é carismático, você que é uma pessoa magnética, você que é uma pessoa que chama a atenção sem fazer força, aproveite esse dom que Deus te deu, porque Ele não deu para todo mundo, tá? Esse jovem que Paulo mandou para aqui, que rapaz tímido, ele nem conversa direito. Outra coisa, se depender dele para levantar uma parede, nós estamos acabados, ele é fraco. Vocês viram que esse Timóteo está sempre doente? E
Paulo diz para ele assim: Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, você não será respeitado pelo cargo que você ocupa. Você será respeitado pela vida que você leva. Irmãos, cargo não dá a ninguém condição de fazer nada. Credencial não faz pastor. Diploma não faz ensinador. As pessoas não nos respeitam pela posição que ocupamos, mas pela vida que levamos. Então ele diz assim: Timóteo, as pessoas aí em Éfeso vão te respeitar quando eles olharem para a sua vida e ver que você trata bem, administra bem a própria vida. Na sua palavra, que você fala de maneira correta, e não estou falando de conjugação de verbos, não, mas que você tem uma linguagem respeitosa, que você não fica falando palavras torpes, que você não fica contando piada imoral, que você não leva uma vida relaxada, que o que você fala pode se confiar. As pessoas vão te respeitar por isso. As pessoas vão te respeitar pela maneira como você lida com os outros. Como você lida com as pessoas? Como você fala com as pessoas? Como você lida com os idosos? A igreja está cheia de idosos. Quem não quer lidar com idosos não pode exercer vocação na igreja. Porque os idosos construíram o que está aqui hoje. Nós estamos desfrutando daquilo que eles construíram. E de vez em quando os idosos também são difíceis. Mas nós precisamos lidar com eles. Nós precisamos lidar com os jovens. Principalmente obreiros. Muito cuidado para lidar com pessoas, para lidar com a parte feminina da igreja. Um pastor não precisa ser alguém que fica preso num gabinete. A gente pode falar com as pessoas, a gente pode falar com as moças da igreja, a gente pode falar com as adolescentes da igreja de maneira respeitosa. Uma certa vez alguém me perguntou assim: pastor, por que o senhor abraça as irmãs da igreja e não abraça as jovens? Eu disse: porque uma irmã dessa, se alguém me vir abraçando, vai dizer, é mãe dele. Então, se eu abraçar aqui a irmã Marta, se eu abraçar aqui a irmã Romilde e outras que eu poderia citar, e alguém que não nos conhece vai dizer: olha como aquele rapaz parece com a mãe, né? Agora, o que alguém pensaria se me visse abraçando as moças da igreja? O tempo inteiro o pastor só está no meio das moças, como se ele fosse um rapazinho. Vocês entenderam o gesto da dona aqui, né? Sabe o que acontece, irmãos? Timóteo está sendo instruído dizendo assim: olha, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você administra o seu relacionamento com as pessoas, a maneira como você se dedica às pessoas, no amor, não preocupado apenas consigo mesmo, na fé, numa vida espiritual produtiva, na pureza, uma vida livre dos domínios das concupiscências. E ele encerra dizendo assim: Timóteo, lá no versículo 14, não despreze o dom que há em ti, Timóteo. Seja cuidadoso com a sua vocação. Eu sei que eu tenho aqui, congregando conosco, rapazes e moças que têm vocações.
Alguns já descobriram a sua vocação, outros ainda não, mas descobrirão. E eu deixo essa palavra a você. Se dedique às coisas de Deus. A vocação nem sempre traz conforto para nós. Certa vez alguém passou e viu uma pessoa fazendo um serviço e disse a ele assim: você faz isso porque dá lucro ou porque é prazeroso? Ele disse: nenhum dos dois. Então por que você faz? Ele disse: porque faz sentido para mim. Isso é vocação. Às vezes exercer uma vocação é mais trabalhoso do que você viveria. Viver uma vocação é mais trabalhoso do que você viveria se não vivesse dessa maneira. Mas faz sentido, dá sentido à sua vida. O dinheiro é importante? Sim, é claro que o dinheiro é importante. Mas para a vocação o dinheiro não é essencial. Às vezes alguém vive uma vocação em que, do ponto de vista financeiro, ele vive com menos do que viveria, mas ele vive mais feliz do que se ele vivesse carregando rios de dinheiro. Então, queridos, vamos nos preocupar com isso na igreja. Você que está servindo ao Senhor, independente da sua idade, descubra a sua vocação no reino de Deus. Não tem pessoas inúteis na igreja. Todos são úteis. As suas habilidades são importantes no reino de Deus. Eu quero convidar você para ficar de pé nesta noite. Quero perguntar se nesta noite tem alguém que ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Se você ainda não aceitou a Cristo, você precisa fazê-lo, porque este é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Somente por meio de Cristo. Somente entregando a sua vida a Cristo. Ele já entregou a vida dele por você. Se não fosse a bondade de Deus, você não teria condição nem de saber que você poderia ser salvo. Mas a bondade de Deus é tão grande que Ele trouxe até você o conhecimento da salvação. Vem dele, a iniciativa é sempre dele. Mas Ele convida você para que abra o seu coração e entregue a sua vida a Ele. Se não há, nós vamos continuar orando por você.